A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2017, na lição dos adultos, estudando a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Chegamos agora à lição 4. As 3 lições anteriores, as pré-aulas, as videoaulas, estão agrupadas aqui no canal EBD em playlists, numa biblioteca, à sua disposição, facilitando a localização. Lembrando que nós publicamos semanalmente, além dessa pré-aula dos adultos, também a dos jovens, estudando nesse trimestre Tempo para Todas as Coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, e também a dos juvenis, nesse trimestre, estudando Avivamento para a Juventude. Se você tem disponibilidade, assista as 3 pré-aulas semanais aqui do canal EBD, vai enriquecer a tua vida, vai trazer um crescimento espiritual. Você que já tem nos acompanhado, muito bem-vindo a mais essa lição. Você que está chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, da mesma maneira, é muito bem-vindo. Se é professor, professora, pode nos acompanhar de posse da revista. Nós seguimos aqui a ordem lógica, tocando em todos os pontos principais, de posse de uma caneta também para fazer as anotações, inclusive das diversas referências bíblicas que em todas as aulas nós passamos. Referências estas que não constam da lição, mas ajuda a clarear o entendimento daquilo que está sendo estudado. E o que é que nós vamos estar estudando nessa lição? A nossa lição é a lição 4, tem data de 23 de julho de 2017 e o nosso assunto é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu já trago o primeiro comentário, baseado no título dessa lição, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para te dizer o seguinte, Jesus só é Salvador de quem Ele é Senhor. Algumas pessoas querem a Jesus como seu Salvador, mas não o querem como seu Senhor. Porém, Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. O nosso texto áureo, João 14 e o verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero destacar aqui no texto áureo que Jesus não disse eu sou um caminho. Ele disse eu sou o caminho. Isso faz toda a diferença, porque a sociedade diz que todos os caminhos levam a Deus, no final vai dar tudo certo, mas é um equívoco, porque você poderia anotar Provérbios 14, 12 e também 16, 25. Nós temos um provérbio ali repetido. E essa repetição é muito significativa, porque o sábio disse 3.000 provérbios, conforme nós vemos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, mencionado que ele disse 3.000 provérbios. Então, haveria provérbios novos para serem colocados ali, não haveria necessidade de repetir nenhum. E por que esse está repetido? Para chamar a atenção do quão importante é essa mensagem. E qual é o provérbio que está repetido? Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim, caminho de morte. Provérbios 14, 12, 16, 25. Então Jesus é o caminho. E ele disse, está registrado no Evangelho, que existe o caminho largo, a porta larga, que vai dar na perdição. O caminho estreito, a porta estreita e que dá na vida eterna. E não tem uma terceira via. Então ou se está trilhando um ou outro. Ele disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Não tem o terceiro, a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon são as riquezas. A riqueza pode ser um Deus na vida de uma pessoa e muitas outras coisas também. A igreja de Laodiceia, ele vai dizer, vocês não são nem frios e não são quentes, vocês são mornos, e porque mornos são, vomitar-te-ei da minha boca. O Apocalipse vai terminar dizendo, quem é injusto, continue fazendo injustiça, quem é sujo, suje-se ainda, mas quem é santo, santifique-se mais. Ou seja, a palavra de Deus deixa muito claro a questão contrária a ficar-se em cima do muro nas coisas, mas se tomar uma posição e assumir as consequências dessa posição. Então Jesus é o caminho, ele é também a verdade. A grande batalha cósmica, na verdade, muito antes de ser entre o bem e o mal, é entre a verdade e a mentira. Quem é que está falando a verdade e quem é que está falando a mentira? Na proposta da serpente para Eva, ela disse o seguinte, lançando dúvida, é assim que Deus disse? E quando Eva deu sua resposta, aí a serpente disse, não,
é que Deus sabe. Nas entrelinhas ela está dizendo, Deus está mentindo para vocês, eu que estou falando a verdade. Mas na verdade Deus é o criador de todas as coisas e o diabo é um imitador. A única coisa que a Bíblia diz que ele é criador, que é criação dele, é o que? Justamente a mentira. João 8,44. É mentiroso e pai da mentira. Então Jesus Cristo é a verdade. E quando orou pelos seus discípulos, em João 17, o verso 17, disse o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Esse breve, porém muito importante comentário aqui, ao falarmos a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo, destacar e trazer esses comentários. A verdade prática: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, João 1, do 1 ao 14, sendo que o verso 1 começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso no original grego, o idioma que foi escrito originalmente o Novo Testamento, enarque en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Então você percebe aí o destaque da palavra logos, verbo. Nós vamos daqui a pouco estar aprofundando essa questão. Nós vamos ter também no verso 12 da leitura bíblica em classe que a todos quantos o receberam, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não são todos que são filhos de Deus. Por isso, na grande comissão, nós temos Marcos 16,15 dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Prega-se a criatura, porque todos são criaturas, para que ela seja receptível à mensagem do evangelho e se torne o quê? Filho de Deus, como nós acabamos de ler aqui. E o último versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus nos criou para relacionamento como coroa da criação. Relacionamento este que foi rompido no capítulo mais triste da história da humanidade, Gênesis 3, a queda. Ali no verso 15 já tem a promessa, e a partir da queda nós vemos Deus procurando sempre se aproximar do ser humano, porque nos criou primeiramente para relacionamento. Deus nos criou para se relacionar conosco. Nós estamos cumprindo aqui um objetivo geral: explicar por que cremos que Jesus é o Filho unigênito de Deus e plenamente homem. Tudo que dissemos até aqui será aprofundado daqui a pouco de uma maneira clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos nos tópicos com os subtópicos. Destacar ainda que o nascimento do Senhor Jesus foi um marco na história da humanidade, porque, dentre outras coisas, a história da humanidade ficou dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Então o nascimento do Senhor Jesus Cristo dividiu a história em duas partes. Há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. A mente e o coração. Anote aí Salmo 119, o salmo que todo ele é extenso, todo ele destaca a maravilha da lei do Senhor. Destacando aqui mente e coração, no verso 11 do Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é importante ter a palavra na mente, medita na lei do Senhor de dia e de noite, mas também é importante ter a palavra no coração. A palavra no coração é que impede de pecar contra o Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração. Outra coisa, eu estou me dirigindo a muitos pregadores, ensinadores, professores, professoras da escola bíblica dominical. Quando você ensina só com a mente, você atinge a mente dos seus alunos, das pessoas que te ouvem. Quando você ensina com mente e coração, você atinge o coração dos alunos também, das pessoas que te ouvem. Isso faz toda a diferença. Vamos fechar essa parte introdutória, já estamos em aula, tudo que foi dito aqui é totalmente aproveitável dentro dessa lição. Concluindo
A introdução, a provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus, a chave hermenêutica para a interpretação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é enxergar Cristo em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, Cristo está presente. Então, falando sobre a identidade do Senhor Jesus, vamos continuar agora adentrando nos nossos tópicos, com seus subtópicos. Se até aqui essa videoaula já tem sido bênção na sua vida, aqui embaixo tem um like, um joinha, um gostei, não deixe de clicar aqui, ser um inscrito no canal EBD para receber de primeira mão as atualizações e não deixe de compartilhar nas suas redes sociais também. Vamos ao tópico 1. O tópico 1, o Filho unigênito de Deus. 3 subtópicos aqui. O primeiro, o Filho de Deus. Estes, porém, eu vou ler aqui João 20 e verso 31, que diz: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então nós temos aqui 2 pontos importantes e isso é o que é de essencial nós destacarmos aqui nesse primeiro subtópico. Quais são as 2 coisas? Primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo e o Filho de Deus. Então eu estava dizendo para você que a chave hermenêutica de interpretação de toda a Bíblia Sagrada é enxergar Cristo em toda a Bíblia. Então, para exemplificar aqui, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Todo o Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus Cristo. Para exemplificar o sistema sacrificial que cobria momentaneamente o pecado, esses sacrifícios todos apontavam para quem? Exatamente, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo. As profecias, Isaías, por exemplo, o profeta messiânico, aquelas profecias todas concernentes ao Messias, tiveram total cumprimento na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto que o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, não por ser o mais antigo, mas por Mateus fazer o link entre, a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. E Mateus originalmente foi escrito para os judeus, justamente para mostrar que tudo que o Antigo Testamento dizia a respeito da vinda do Messias se cumpriu integralmente no Senhor Jesus Cristo. Por isso que diversas vezes em Mateus está escrito algo assim, como disse o profeta Isaías. E ali menciona o profeta Isaías, outros profetas também. Então esse é o primeiro ponto, ele é o Cristo e o Filho de Deus. Cristo significa ungido, Messias a mesma coisa, Messias sendo de origem hebraica, Cristo de origem grega, ambos significando o ungido. Muito bem, esse aqui é o conteúdo do nosso primeiro subtópico. O segundo subtópico, significado. Nós vamos ter aqui o significado do termo filho nas escrituras é amplo e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai. João 14, verso 8 e 9. Antes de comentar o que acabamos de ler e o significado, nós destacamos no subtópico anterior o primeiro motivo. O segundo é importante nós destacarmos também. O segundo motivo dessa revelação é a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. Então, esse ponto é um ponto também muito importante de estar sendo destacado. E aqui eu vou chamar a atenção do seguinte, sobre essa questão da redenção do Senhor Jesus Cristo. Nós temos isso no texto áureo da Bíblia. O texto áureo da Bíblia é João 3,16. E aqui o segundo ponto é a redenção de todo aquele que crê nessa verdade, que Deus deu ao mundo o Senhor Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Em João 3,16 nós vamos ter o seguinte: porque Deus, o maior ser, amou o maior mandamento, o mundo, o maior grupo, a maior quantidade de pessoas, de tal maneira, o maior grau, a maior intensidade, que deu, é o maior ato, o ato de dar. Deu o quê? O seu Filho unigênito,
que é a maior dádiva, o maior presente que alguém poderia receber, para que todo aquele, a maior oportunidade, uma oportunidade que é para todos, que nele quem? Em Cristo Jesus, ele é a maior atração. Todo aquele que nele crê, a maior simplicidade, quer coisa mais simples do que crer. Não pereça, que é a maior promessa, mas, esse mas indica a maior diferença, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Tenha, esse tenha fala sobre a maior certeza, convicção, do que? A vida eterna, a maior posse que é a vida de Deus. Então se cumpre esse segundo motivo e nós demos para você um breve estudo, porém muito importante e profundo, de João 3,16, o texto áureo da Bíblia. Então, comentando agora o segundo subtópico, o significado do termo filho nas Escrituras é amplo, e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai, que o Filho tem a mesma natureza do Pai. Aqui eu quero destacar, sendo que o nosso alvo sempre é trazer para a parte prática, ao falar aqui sobre pai e filho, filho e pai, e chamar a atenção que nós pais estamos fazendo discípulos dentro da nossa casa. Então aquele ditado, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, não serve no ambiente cristão, não serve no ambiente familiar, muito pelo contrário, o exemplo é a maior mensagem, é o maior ensino. Então esse parêntese é um parêntese muito importante ao falar do relacionamento pai e filho, que nós estamos fazendo discípulos dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam mais de presença do que de presentes, muito mais da nossa presença do que de presentes. Não devemos terceirizar a criação dos nossos filhos. A escola tem o seu papel importante, também a igreja tem o seu papel importante, mas dever de criar filhos é dos pais, sempre será dos pais. O que acontece na escola, na igreja, nos outros ambientes da sociedade, é o simples reflexo do que acontece no lar. Então, fechando esse parênteses, chamando a atenção para esse ponto importante, que eu sei que faz diferença na vida das pessoas, traz um alerta. Nós vamos destacar agora sobre o relacionamento pai e filho, falando sobre o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, citando João 10 e verso 30. Eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus. E quando os judeus ouviram essa declaração, eles entenderam claramente, tanto que muitas vezes pegaram pedras para apedrejar ao Senhor Jesus, justamente por entender o que estava envolvido nessa palavra, eu e o Pai somos um. Jesus estava se fazendo, e era realmente igual a Deus, estava se dizendo Deus também. Eles tanto entenderam isso que quiseram apedrejá-lo diversas vezes. Então o próprio Senhor Jesus, ele declarando aqui que é da mesma essência de Deus, se declarando Deus também. Vou destacar aqui para o nosso aprendizado prático, eu e o Pai somos um, falando de unidade, que unidade é algo muito importante. E eu mencionei a oração de Jesus pelos seus discípulos em João 17, no verso 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você continuar lendo esta oração, você vai chegar no verso 21, nos versículos que estão perto do verso 21, e o pedido do Senhor Jesus lá é o quê? Pai, que eles sejam um, que eles sejam perfeitos em unidade. Então nós temos um grande ensinamento aqui, que é o quê? Tudo que contribuir para a unidade, nós devemos nos apresentar e dizer, conta comigo, se é para somar, eu estou aqui para somar, para trabalhar pela unidade da igreja, pela unidade do corpo de Cristo. E, por outro lado, tudo que servir para divisão, para contenda, para dissensão, aí você diz, eu não quero me envolver nisso porque eu quero estar debaixo da bênção de Deus. Sim, é estar debaixo da bênção de Deus, trabalhar pela unidade, porque o salmo que fala a respeito dessa união, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ele termina dizendo, porque ali o Senhor ordena a bênção. Então existe uma bênção na unidade. Agora, não devemos nos unir com coisas, projetos que não têm a bênção de Deus, porque muitas vezes há unidade em coisas que Deus desaprova, então devemos ser unidos naquilo que Deus aprova. O projeto da Torre de Babel havia uma união perfeita
O próprio Deus reconheceu isso, mas é um projeto que Deus não aprovava. Então ele desceu e confundiu as línguas. Ananias e Safira eram um casal muito unido, como os casais devem ser unidos. Os casais não são competidores, são parceiros. Porém, eles foram unidos na mentira e Deus não aprova a mentira. Já disse para você aqui nessa lição, citando João 8,44. Ambos morreram por causa disso. Então, o casal deve ser unido em coisas que tem a bênção de Deus, que Deus aprova. Então, mais alguns aprendizados aqui, trazendo para a parte prática as nossas lições. Então, fechando aqui esse subtópico, Jesus esclareceu o que significa ser filho de Deus. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse sou filho de Deus? João 10,36, por que eles diziam blasfemas? Porque eles entenderam o significado, que Jesus estava se fazendo igual a Deus como realmente é. Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, então é uma contradição. Porque quando ele diz ser filho de Deus, ele está se fazendo já igual a Deus. Terceiro e último subtópico, significado de unigênito, é o verso 14, a parte B. A etimologia do termo unigênito, monogenes, não monogenes, porque em grego não existe como no português G com som de J, G é G. Nós temos 2 vídeos aqui no canal EBD, Introdução ao Grego do Novo Testamento. Se você se interessa por esse assunto, está aí à sua disposição. Então, esse termo, ele indica a deidade do Filho. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas, 1 em Hebreus e 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos, os escritos de João. Ainda temos aqui que unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade. É exatamente o que declara o Credo Niceno. Vou fazer aqui a leitura e isso resume bem o que esse terceiro ponto quer transmitir. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ou unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Muito bem. Esse aqui é o nosso resumo do primeiro tópico, cuja síntese é: Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Agora nós vamos avançar então para o tópico 2, cujo título é A Deidade do Filho de Deus. Aqui nós vamos ter também 3 subtópicos e o primeiro deles diz o seguinte: o verbo de Deus, João 1 e verso 1. O verbo é a palavra do grego logos. Sempre vemos aqui, ao estudar a palavra de Deus e ao estudar especificamente o Novo Testamento, menção de palavras gregas, obviamente, porque o Novo Testamento, no seu original, ele foi escrito nesse idioma. Então, tudo que o estudioso sério da palavra de Deus puder se envolver no conhecimento com os idiomas originais da Bíblia. Novo Testamento grego. Grego koiné, a palavra koiné significa comum. Antigo Testamento, quase a totalidade o hebraico. Então, um investimento no aprendizado do hebraico bíblico. E algumas poucas partes foram escritas, como porções do livro de Daniel, do profeta Daniel, em aramaico. Bom, nós vamos ter aqui o seguinte: o termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem. Uma delas em referência ao Pai. E o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. Então, aqui temos uma indicação do quê? Do relacionamento. Essa é a palavra-chave. Intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade, antes mesmo da fundação do mundo. 2 questões aqui. Primeira, a questão do relacionamento. Então, Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, o diabo não é, e ele luta para com a destruição da família. Uma das razões porque ele luta, não só essa, mas pela destruição da família. Agora, Jesus ainda tem uma igreja na terra e essa igreja continua proclamando: família é projeto de Deus, instituição divina e um tesouro que precisa ser preservado. Noé fez uma grande obra e essa grande obra significa ter colocado na arca toda a sua família. Josué, como reconhecendo a sua liderança espiritual como cabeça na sua casa, disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. O outro ponto aqui é que Deus, antes de ser um Deus de regulamento, é um Deus de relacionamento.
E isso é muito importante. Então já havia esse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Deus criou o ser humano, criou também para o relacionamento. Então você veja bem, algumas pessoas são excelentes servos, trabalham muito bem, fazem a obra de Deus, mas são péssimos em relacionamento. E é algo para ser chamado a atenção, algo que é exemplificado na parábola do filho pródigo de Lucas 15, no filho que ficou em casa. Muito se fala sobre o filho mais novo que saiu e desperdiçou, daí vem a palavra pródigo. Pródigo é esbanjar, desperdiçar. Mas o filho que ficou em casa trabalhava muito bem para o pai. Mas quando foi se referir ao seu irmão, disse ao pai, esse teu filho, esquecendo que esse teu filho que ele dizia era seu irmão, ele era muito ruim de relacionamento. Então, antes do serviço vem o relacionamento. E no relacionamento, para com a pessoa bendita do Espírito Santo, é que virá a orientação para o serviço, o discernimento, sabedoria para nem para mais nem para menos, cada coisa no seu devido lugar. Então, antes de tudo, vem o relacionamento. Esse relacionamento já havia entre Pai, Filho e Espírito Santo, como acabou de ser exemplificado aqui. A segunda referência que nós temos é o verbo era Deus, então aponta para o Filho. Não se trata de acréscimo de mais um Deus aqui, posto que ao apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o verbo divino está incluído na essência una e indivisível da deidade. Embora seja ele distinto do Pai, temos aqui diversas referências. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios capítulo 8, verso 6. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então trata-se do quê? Do monoteísmo cristão. O cristão não acredita em vários deuses, acredita em um só Deus. Se você não assistiu desde a videoaula 1, onde esse assunto já foi sendo abordado, você assista, porque dentro desse trimestre especialmente é muito importante você acompanhar todas as lições, porque uma aclareia o entendimento da outra, aprofunda a outra, todas linkadas com o nosso tema geral do trimestre. O nosso segundo subtópico, reações à divindade de Jesus. Observamos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito da sua divindade, lembra, eu e o Pai somos um, por exemplo, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. Então tem diversas referências aqui, pegaram pedras, disseram blasfêmia e quiseram apedrejá-lo porque entenderam o que Jesus estava querendo dizer com aquelas palavras. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente, eles eram judeus, os apóstolos, eles eram conhecedores do monoteísmo, a um só Deus, mas mesmo sabendo isso e tendo entendido quem era Jesus, eles não hesitaram de, com ousadia e abertamente, declarar a deidade absoluta de Jesus. Tem diversas referências aí. Ou seja, eles conheceram a verdade. Lembra lá no início, o texto áureo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Eles conheceram a verdade e com ousadia declararam essa verdade, mesmo assumindo as consequências de um custo, de um preço por declarar a verdade. Então, o grande ensino que nós temos aqui nesse segundo subtópico é que sempre haverá um preço por se falar a verdade, se posicionar favorável à verdade. Vamos exemplificar isso de duas maneiras. Primeiro, o próprio Senhor Jesus, uma vez ele trouxe um sermão, e para muita gente que estava presente, o Evangelho registra isso. E ele disse, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o texto registra que as pessoas começaram a deixar a Jesus, a ir embora, e ficou apenas o grupo dos 12. A lógica humana seria Jesus olhar para esse acontecimento e dizer o seguinte, eu vou ter que abrandar a minha mensagem, eu vou ter que deixar mais light, porque se eu continuar nesse ritmo, daqui a pouco nem esses 12 eu tenho. Essa é a lógica humana. Mas Jesus incrivelmente olhou para os 12 e disse o seguinte, vocês não querem ir embora também? Que eu mesmo que dizer o seguinte, essa é a verdade, o que eu acabei de declarar é a verdade, eu não vou trocar a verdade para agradar vocês. Aí Pedro dá aquela resposta extraordinária
que ele vai dizer o seguinte: mas para quem, não para o que, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Então, quando se prega compromisso, se atrai gente compromissada. Quando se prega a verdade, se atrai pessoas que querem ouvir a verdade, caminhar na verdade. Então, isso é uma palavra muito importante para mim, para você, para aqueles que estão envolvidos na área da pregação, na área do ensino, ter compromisso com o Deus da palavra e a palavra de Deus. Pode-se usar diversos artifícios para encher uma igreja local. Nem tudo que está dando certo é certo. Preste atenção nisso. Uma igreja só vai crescer com saúde através do quê? Oração e palavra, palavra e oração. Olha, vou dizer algo muito sério e muito importante dentro desse ponto. Quando se usa certos artifícios para o crescimento da igreja, vai precisar se continuar depois alimentando com esse mesmo artifício, porque as pessoas foram atraídas por isso. Você quer um exemplo? Se usa o entretenimento para atrair as pessoas, nunca mais vai poder deixar de usar o entretenimento, porque foi por isso que elas foram atraídas e elas vão precisar de entretenimento sempre. Olha a seriedade disso. Mas quando se atrai com o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, a igreja dele, ele se responsabiliza, basta continuar valorizando oração, palavra, palavra e oração, e as pessoas vão estar sendo bem cuidadas e alimentadas. Há muito para ser dito dentro desse ponto, mas em cada momento oportuno nós vamos aprofundando. A outra questão, Isaías 30 e verso 10, um texto que parece que foi escrito para os dias de hoje. Isaías disse que aquela geração dizia: profetiza-nos coisas aprazíveis, coisas agradáveis aos nossos ouvidos. Num bom português, fala o que a gente quer ouvir, massageia o nosso ego. Não era o retrato da geração de Isaías apenas, é dessa geração também. Todas as vezes que eu usar o termo aqui, nas igrejas, na igreja, não significa necessariamente aonde eu sirvo a Deus, aonde você serve a Deus. É falando de uma maneira geral e cada um de nós vai fazendo a aplicação. Mas o retrato dessa geração é amar uma doce mentira e desprezar uma dura verdade. Só que a mentira escraviza, mas a verdade liberta. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. O terceiro e último subtópico: o relacionamento entre o pai e o filho. Já destacamos aqui a questão de relacionamento nessa aula. Vamos acrescentar isto: o pai e o filho aparecem no mesmo nível de divindade. Então temos diversas referências aqui que mostram claramente esses níveis de divindade sendo ditos a respeito do pai e a respeito do filho. Então a questão aqui são os atributos. Você sabe que existem os atributos que são característicos, peculiares apenas à divindade. Por exemplo, onisciência, onipotência, onipresença, que aprendemos desde cedo na escola bíblica dominical, e outros atributos mais. Esses atributos são usados na palavra de Deus, nas diversas referências, tanto ao Pai, tanto ao Filho, no que diz respeito ao Filho e no que diz respeito ao Espírito Santo. Então, mostrando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como já foi abordado numa outra lição. Então, esse é o ponto essencial desse terceiro subtópico. Falando sobre atributos divinos, sempre é bom lembrar que não podemos abraçar alguns atributos divinos e desprezar outros. Temos que abraçar na totalidade. Quero dizer com isso o seguinte, que a Bíblia não diz que Deus tem amor apenas. João diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas esse Deus que é amor é também 3 vezes santo. Então não se pode abraçar: eu gosto muito porque a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Tudo isso é verdade, mas também não pode se desprezar quando a Bíblia diz que Deus é santo. 3 vezes santo, é justiça, é juízo, e fala-se a respeito do mesmo Deus que tem esses atributos, atributos estes que estão em toda a palavra de Deus, algumas vezes dito a respeito do Pai, outras a respeito do Filho, outras a respeito do Espírito Santo, mostrando que todos os 3 têm esses mesmos atributos. Por isso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E esse é o resumo do tópico 2. Podemos avançar. A síntese do tópico 2 é: cremos na deidade do Filho de Deus. O último tópico agora, o tópico 3, a humanidade do Filho de Deus.
3 subtópicos aqui que concluem a nossa lição. O primeiro, e o verbo se fez carne, João 1, 14, a parte A. O verbo se fez carne. Lembra quando eu disse para você que Deus nos criou para o relacionamento? Esse relacionamento foi rompido ali em Gênesis 3, quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, declarou independência do céu e a terra não foi feita para funcionar sem o céu. Depois dessa declaração de independência, houve ali já um problema conjugal que Adão, ao invés de assumir as suas responsabilidades, o que é algo precioso diante de Deus, quando alguém assume as suas responsabilidades e não fica culpando outras pessoas, e ele disse, foi a mulher, então não assumiu a responsabilidade, e depois disse que o Senhor me deu, ou seja, o Senhor é que é o culpado, ainda lançou a culpa a Deus. Então isso aconteceu depois da queda. Aí 2 filhos desse mesmo casal, um irmão mata o outro, e de lá para frente o que nós temos visto? O ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas nesse mesmo capítulo 3 do Gênesis, no verso 15, existe uma promessa que teve cumprimento nesse ponto, e para isso que eu disse o que disse agora, para chegar aqui. Aquela promessa de Gênesis 3,15 teve cumprimento aqui quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes desse acontecimento, você observa Deus procurando se aproximar cada vez mais do ser humano, porque fomos criados para relacionamento. Deus nos criou para o relacionamento. Por isso destaquei, o relacionamento vem antes do serviço. Então você vai ver essa aproximação na coluna, na nuvem, ali na peregrinação no deserto. Vai ver também no tabernáculo, que tinha o átrio, o pátio, o lugar santo, o santo dos santos. Vai ver aqui, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era Jesus andando entre os homens? Era Deus andando entre os homens. Uma vez um dos discípulos disse, o Senhor, mostra-nos o Pai. Só isso que a gente precisa. Não precisamos mais nada, só mostra-nos o Pai. Aí sabe o que Jesus responde? Ele disse, eu estou tanto tempo com vocês e vocês me fazem uma pergunta dessa. Será que vocês não compreenderam ainda que quem me vê a mim, vê o Pai? Glória a Deus. Quem era Jesus andando entre os homens? Era Deus andando entre os homens. Deus queria uma intimidade ainda mais profunda. E Jesus disse, quando eu for, enviarei a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo, que não estará apenas convosco, mas estará em vós. Quer intimidade maior do que essa, do que ser templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 3,16 e 6,19. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Glória a Deus, grande privilégio, grande responsabilidade. O segundo subtópico, características humanas. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele é plenamente homem. Nós vamos ter uma descrição em 1 Timóteo 2,5, Jesus Cristo, homem. O próprio Senhor Jesus, a referir-se a ele mesmo, dizia o Filho do Homem, se identificando com a raça humana, a coroa da criação. Há abundantes e incontáveis provas de sua humanidade. Então, dentre essas provas, nós vamos ter aqui, ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Não é? Então, é uma das provas. Nós vamos ter que, em Lucas 2,52, ele cresceu em estatura física e intelectual. Portanto, cresceu como crescem os homens. Aliás, aqui é interessante chamar a atenção, aqui está falando sobre o nascimento, está falando sobre que ele crescia na estatura física, intelectual. Lucas vai mencionar o episódio de 12 anos, depois vai aparecer novamente já com 30 anos sendo batizado, dando início ao seu ministério, e algo para ser chamada a atenção dos muitos ensinamentos que poderíamos extrair, é que Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Hoje as pessoas querem se preparar 3 meses para um ministério de 30 anos. Não vai dar certo isso. Vai fazer falta a maturidade, as experiências, um alicerce sólido. Não é difícil chegar lá, mas é muito difícil permanecer. Só permanece quem tem estrutura. Não é difícil começar bem, é difícil terminar bem. Por isso todo o processo ele é muito importante na vida de um obreiro, não é? Muito bem, nós vamos ter aqui, ainda concluindo o segundo subtópico, e sentiu fome, sede, sono e cansaço,
Quando nós temos referências tais como Mateus 4:2, 8:24, João 4:6, 19:28, falando a respeito de fome, sede, sono, cansaço, está falando sobre o que? A humanidade do Senhor Jesus, que ele venceu tudo que venceu como um homem cheio do Espírito Santo. Quando foi batizado aos 30 anos, como eu mencionei para você, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você conhece o episódio da tentação dos 40 dias, não é? Então, venceu tudo como um homem cheio do Espírito Santo. O deserto é uma bênção de Deus na vida de uma pessoa. E possivelmente você não vai dar um glória agora, nenhum amém, né? Quando se ouve falar em deserto. Mas eu quero concluir o pensamento. Deserto é uma bênção quando é agenda de Deus. Quando é agenda de Deus, existe um projeto, um propósito, o alvo é bom, é positivo, é preparar para coisas maiores. O tamanho do ministério que Deus tem na sua vida é o tamanho do seu deserto. Pode acreditar nisso. Agora tem muitas pessoas que vão para o deserto por conta própria, porque uma boa parcela de coisas que nós chamamos de prova não são provas, são consequências. E é algo para ser analisado, refletido também. O terceiro e último subtópico, necessidade da encarnação do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. Romanos 5:12, 17 a 19. Então já mencionei para você Gênesis 3:15, a promessa que teve cumprimento quando o Verbo se fez carne. Falei a respeito da declaração de independência do primeiro casal, as consequências que trouxe naquela época e tem trazido até os dias de hoje, qual foi a solução de Deus. Então é importante destacar aqui nesse último subtópico, todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. Somente o Senhor Jesus poderia cumprir isso, porque não tinha pecado. Uma vez ele disse, quem de vós me convence de pecado? Então Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram. E nós não podemos falar do pecado do outro só porque é diferente do nosso pecado. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 vai dizer, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está única e exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O único que poderia fazer foi o que fez, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que na cruz disse, palavra registrada em grego, tetelestai, que significa o quê? Está consumado, foi feito e bem feito de uma vez por todas. E pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, graça, favor e merecido. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é um dom de Deus. Claro que as obras devem estar presentes na nossa vida, mas não para angariar a salvação, mas a consequência de sermos salvos. Tiago 2, o último versículo, Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Então, se temos uma fé genuína, ela será traduzida em obras no dia a dia. Fechando aqui, nós vamos ter o seguinte, esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo ele mesmo a lei que promulgara. Temos aí as referências. E o salmista vai dizer no Salmo 116, ele vai dizer, que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Você é grato por tão gloriosa salvação? Nós seremos eternamente gratos. Não passe um dia sem agradecer a salvação, sem ser grato por esse plano maravilhoso da redenção, por essa salvação que é única e exclusivamente em Cristo Jesus, 100% Deus, 100% homem. Vamos ser gratos pelo perdão e vamos ser pessoas perdoadoras, porque o mesmo perdão que precisamos para conosco, devemos liberar na vida das pessoas. A mesma misericórdia que precisamos para as nossas vidas, devemos ser pessoas misericordiosas e liberar misericórdia na vida das pessoas. Ninguém pode orar Pai Nosso se ele não perdoa, porque ali Jesus vai concluir dizendo, se vós perdoardes, vosso Pai Celestial também vos perdoará, porém se não perdoardes, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Esse é o resumo da nossa lição, a nossa gratidão pela vida, pela pessoa bendita do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Foi bênção para você essa lição? Então aqui embaixo tem um like, um joinha, um gostei. Não deixe de clicar aqui, ser um inscrito no canal IBD para receber de primeira mão as atualizações. Compartilhar nas redes sociais também. Você quer nos acompanhar os lugares que temos ido, nosso Facebook, Aguinaldo Bet, Eliane Bet, temos 2 perfis, as páginas, existe a página oficial do canal EBD no Facebook, facebook.com/canal EBD. Daqui a pouquinho estamos indo, minha esposa e eu, para Bacabal, no Maranhão, ministrar o encontro geral de casais. Orem por nós e por falar em oração, e se você puder aguardar só um minutinho, por falar em oração, eu pedi oração em prol de meu pai, e eu gostaria de, é muito importante lembrar de pedir, mas é importante lembrar sempre de agradecer também. Eu quero participar aos irmãos que houve uma melhora significativa, já está consciente, estivemos agora recente visitando e ele ainda se encontra no hospital, mas já consciente, conversando com uma boa perspectiva de uma completa recuperação. Eu quero continuar contando com as orações dos irmãos, estou aqui prestando contas, dizendo como está e sendo grato porque sei que a sua oração tem contado positivamente e eu agradeço. Lembre-se sempre de orar por mim, pastor Aguinaldo Bet, a minha esposa, a Eliane, também pelo canal IBD, para que continue sendo um canal de bênção para você. Além de Bacabal, no Maranhão, que é o compromisso desse final de semana, além dos demais que já cumprimos em julho, ainda nesse mês de julho, querendo Deus, estaremos em Cuiabá, Mato Grosso, simpósio de EBD, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, família, Sorocaba, São Paulo, encontro de casais, e Campinas, São Paulo, semana da família, ainda em julho. Agora, agosto, Macapá, no Amapá, ministrando na Convenção do Estado, Estreito Maranhão, casais e EBD, Serra Espírito Santo, EBD e família, Louveira, São Paulo, simpósio de Escola Bíblica Dominical, Seminário de Escola Bíblica Dominical, e em Lavras, Minas Gerais, encontro de casais. Em setembro, Picos, Piauí, encontro de casais, São Luís do Maranhão, encontro de casais, Dourados, Mato Grosso do Sul, jovens, casais e família, Itaquera, São Paulo, encontro de casais, e Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Outubro, primeira semana de outubro, Palmas, Tocantins, encontro de casais, a partir da segunda semana até o restante do ano nos Estados Unidos. Em janeiro de 2018, querendo Deus, em Campo Largo, Paraná, simpósio de EBD, em Rio Branco, Paraná, retiro de jovens, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, encontro de casais, isso em janeiro de 2018. Se você nos deseja na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, o contato sempre através do WhatsApp. Não é possível responder pergunta bíblica através do WhatsApp, já damos uma valiosa contribuição através das videoaulas do canal EBD. Você dos Estados Unidos que quer incluir a sua igreja nesse retorno agora, nesses últimos 3 meses do ano, entre em contato também. Você da Europa que quer incluir a sua igreja para um retorno, querendo Deus, em abril de 2018, a Europa, da mesma maneira. O nosso próximo encontro na lição dos adultos será na lição 5, a identidade do Espírito Santo. Até lá, querendo Deus, e que Deus continue te abençoando ricamente, em nome do Senhor Jesus.